Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma experiência relacionada ao solo, aos tipos diferentes de solos. Então nós vamos começar fazendo uma coleta, tá? No livro de vocês, na página 80 do livro de vocês, tem a primeira etapa desse experimento, tá? Que eu preciso coletar então um solo superficial, depois eu preciso fazer um buraco e coletar aproximadamente um buraco de 15 centímetros e coletar dali do fundo do buraco o solo também, tá? Pra gente fazer depois a diferenciação, tá bom? Então vamos lá. Bom, esse é o local que eu escolhi para fazer a coleta, tá? E vocês vão precisar escrever no livro de vocês, na página 81, as características desse local que eu escolhi, tá? Então, por exemplo, esse local, existem plantas crescendo aqui? Ó, existem, tá vendo? Tem esse tipo de grama, tem plantas, até tem árvores grandes aqui. Eu tô debaixo de uma mangueira, tá? Então tem sim, tem plantas, o solo, olha, ele tem folhas secas, galhos, gravetos, né? No solo, tá? E é um terreno plano, não é inclinado, tá? É um terreno plano. Bom, aí o buraco, tá? Foi que eu fiz, está aqui, né? Olha, é um buraco de aproximadamente 15 centímetros. Então, eu retirei o solo, tá vendo? O solo está aqui. E aqui está o buraco. Então, eu vou fazer a coleta agora, né? Eu vou retirar um pouco dessa terra, colocar aqui. E agora eu vou pegar um pouco do solo que está aqui superficialmente, tá bom? Para colocar lá também. Então, vamos retirar um pouco desse solo superficial e colocar aqui do ladinho. Então, esse é o solo, parte mais superficial, e aqui do local mais profundo. Bom, depois de ter feito a coleta, né, das duas amostras, agora a gente vai só analisar o que nós conseguimos ver nas duas amostras, tá? Então, né, utilizando uma lupa, eu consigo observar algumas estruturas menores, ó, pequenos animais. Aqui encontrei uma formiguinha andando de um lugar para o outro, tá? Então, a gente pode fazer essa análise, tá? Fazer essa observação. Então, eu consigo ver folhas secas, né? Pequenas pedrinhas. Consigo ver galhos secos. Então, até restos de animais mortos aqui, olha. Isso daqui, ó, é um piolho de cobra morto, né? Tem também até algumas conchinhas que eu tinha visto. Aqui a conchinha, tá? Então, nesse solo da superfície, né, nós podemos ver mais matéria orgânica nele. Agora, o do fundo tem menos matéria orgânica, né? Menos matéria orgânica. Não encontrei nenhuma minhoca. Normalmente as minhocas vivem em solos mais profundos, né? Mas nesse solo eu não encontrei. Agora, na página 82 do livro de vocês, do livro de ciências, tem algumas questões e uma tabela para vocês preencherem, tá? Na tabela é o solo da superfície do buraco e o do fundo.
Então, vocês vão analisar quanto à cor. Então, a cor da superfície do buraco é uma cor mais clara do que a do fundo. Então, a amostra do fundo é um pouco mais escura que a da superfície, tá? A umidade. A superfície é mais seca, justamente por causa da luz do sol, do calor, né? Que vai aquecer mais o solo na superfície. E a umidade fica um pouco maior aqui no solo da amostra do fundo, tá? Então, tem mais umidade aqui, menos umidade aqui. A textura do solo após umedecer, né? Então, a gente vai jogar um pouquinho de água, umedecer um pouco o solo, para sentir a textura, né, dos dois solos. Então, quando eu umedeço, o que eu sinto? Então, eu sinto um pouco pegajoso aqui, né? Apesar de ter matéria orgânica, restos de folhas, um pouco mais de pedrinhas nesse solo. E nesse bem pegajoso, muito mais pegajoso, olha, esse solo aqui, ele é um solo argiloso. Ele tem pelo menos 30% de argila, porque ó, formou um barro, tá vendo? Eu posso até modelar, né, fazer como se fosse a argila mesmo que a gente usa para modelar, a gente pode modelar também aqui, olha, fazer alguma coisa. Então, é bem pegajoso, né? Os grãos, isso é a textura, né? Uma textura mais pegajosa e tal. Tanto, nas duas amostras são bem semelhantes, tá? O tipo de grãos, como é um solo argiloso, o grão ele é bem fino. Ele é bem fininho, tá? São grãos pequenos. Então, no do fundo, são grãos pequenos, bem fino. Na superfície, eu posso dizer que tem grãos pequenos, mas também tem grãos maiores. Então, grãos pequenos e maiores aqui na superfície, tá? Então, essa tabela pode ser preenchida tranquilamente com essas informações, tá bom, gente? Agora, é só vocês responderem as questões 2, 3 e 4 da página 82. Bom, pessoal, para a segunda etapa desse experimento, eu tenho aqui 4 amostras de solo, né? Aquelas duas que a gente já tinha observado, da superfície, do fundo, mas agora eu tenho aqui um solo argiloso e o arenoso, tá? Então, nós vamos fazer agora uma comparação quanto à permeabilidade desses solos, certo? Então, o experimento, ele consiste em você pegar 4 garrafas, peguei 4 garrafas, tá vendo? E aí, eu vou, em cada uma dessas garrafas, colocar uma amostra do solo, dos 4 tipos de solo. Aqui no fundo, eu coloquei um pouquinho de algodão nas 4. E agora eu vou colocar um pouco da amostra em cada uma delas. E depois, né, de colocar as amostras, a gente vai colocar água. Então, tenho a mesma quantidade de água, nós vamos colocar água em cada uma dessas garrafas. Vocês viram que tem como se fosse um funil, né? Nós vamos filtrar. Então, quanto tempo demora para a água escoar em cada uma das amostras, né? Em cada tipo de solo? A gente vai ver qual deles a água desce mais rápido, né? Então, qual desce mais rápido vai ser o solo mais permeável. E o que não descer tão rápido assim é o solo menos permeável, pouco permeável, tá? Então, vamos à montagem. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de grãos, né? Nós comentamos na primeira etapa sobre os tipos de grãos aqui, né? E agora vamos falar um pouquinho dos tipos de grãos do solo arenoso e do solo argiloso. Vocês lembram que eu falei que esse solo é um pouco argiloso, né? Mas esse daqui é muito mais, tem mais argila do que esse, tá? Então aqui, olha, no solo arenoso, eu sinto ele um pouco mais áspero, né? Porque os grãos são maiores, tá?
Então, tem uma aspereza maior. Já o solo argiloso, ele é mais fino, então os grãos são menores, certo? Feita a montagem, né? Solo arenoso, o da superfície, o do fundo e o argiloso. Então agora nós temos que colocar a mesma quantidade de água e cronometrar quanto tempo em cada uma das garrafas as amostras em que estão as amostras, a água vai demorar para infiltrar. Então é o tempo de infiltração que nós vamos observar. Vamos começar então com o solo arenoso, tá? Então vou colocar a água. Então lá na tabela de vocês da página 84, no solo arenoso, vocês podem preencher e colocar 2 minutos. Vamos agora ao solo da superfície. Olha, automaticamente eu estou colocando e a água já está escoando, né? Bom, aqui a água já escoou totalmente, 1 minuto e 33 segundos. Tá? Vocês podem colocar então lá na tabela 1 minuto e 33 segundos. Então um pouco mais rápido que a arenosa, né? Então vamos à próxima. O do fundo. Vamos lá. A amostra do fundo aqui já escoou totalmente, né? Lógico que ela tá bem úmida, então ela continua pingando ainda um pouco, mas já deu 3 minutos e 30, tá? 3 minutos e 30, então, anotem lá na tabela. E agora o solo argiloso, vamos lá. Olha, demora um pouquinho mais, tá vendo? A água fica empoçada. Olha como demora mais, ainda não começou a pingar. Bom, aqui, né, a gente percebe que ficou um barro aqui em cima, mas ele já terminou de infiltrar. Então foram 4 minutos e 45 segundos o tempo de infiltração. Na primeira questão da página 84, ele pergunta em qual amostra do solo a água passou em maior quantidade. Então, é essa observação que nós vamos fazer agora, tá? Qual deles a água passou em maior quantidade? Qual infiltrou mais, né? Então, vamos comparar, olha. O arenoso de superfície, do fundo, e o argiloso. O argiloso ficou bem mais limpa, né? Isso é verdade, olha, bem mais limpa. Mas tem menos água, tá? Então, o que tem mais água aqui é esse da superfície, ó. O da superfície, ele infiltrou mais água, tá? Então, esse solo, ele infiltra mais a água, ele é mais permeável, a gente chama de permeabilidade do solo, tá? Então, esse é mais permeável. Só para concluir, pessoal, a amostra da superfície, ela infiltrou mais água justamente por quê? Porque as partículas eram maiores, né? Eu tinha muita matéria orgânica nesse solo, né? Então isso permitiu com que a água infiltrasse com mais facilidade, diferente da argilosa, que as partículas são muito finas, muito pequenas, e aí demora mais tempo para a água infiltrar, tá? Mas ela infiltra limpa praticamente, olha. Lógico que tem micro-organismos aqui, mas ela filtra melhor, né? A água fica mais limpa, tá? E aqui não, aqui a água ficou com bastante matéria orgânica, né?
porque ela passou muito rápido por isso, certo? O solo arenoso, ele também é formado por partículas maiores, né, os grãos maiores, então por isso que ele também não demorou tanto para passar e passou uma quantidade boa até, né, infiltrou bastante água. No livro de vocês, na página 85, tem um texto chamado A Importância de Conhecer as Características do Solo. Então, esse texto ele representa bem o porquê se deve conhecer essas características do solo. Um solo, se ele é permeável, se ele é pouco permeável. Então, qual a importância disso? Então, principalmente na construção civil, né, se faz a avaliação do solo. Normalmente um engenheiro civil ou um geólogo faz a avaliação do solo. E porque se você, por exemplo, constrói num solo arenoso, né, pode acontecer isso que justamente está falando no texto. E tem até uma imagem, uma foto, né, de um prédio inclinado lá em Santos. Então ele inclinou justamente por isso, porque o solo ele não foi preparado, né, porque o solo ele deve ser preparado para receber essa construção. E na agricultura também, né? A análise do solo deve ser feita antes do agricultor fazer o seu plantio, porque fazendo essa observação ele vai saber se o solo como é a permeabilidade do solo, quais são os nutrientes importantes para aquela planta, né, que ele vai cultivar, sobre a umidade, a quantidade de matéria orgânica e outras coisas. Então, essa análise do solo, para algumas áreas, ela é fundamental. O experimento era esse, tá? Essas duas etapas já foram concluídas. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de fazer as anotações, tá? Das páginas 82, 84 e 81 também. Até mais então!